Não existe, não tem como. Não Bom, tem dismorfobia. quero falar neste momento sobre Perfeccionismo extremo, um assunto muito então, são interessante e pessoas que nunca se veem importante, como elas são. Muitas vezes que é a humanidade de porque, assim, Jesus. sempre arruma quem faça. Porque falamos muito Mas que o bom Jesus é civismo não Deus, faz. Não faz porque, assim, que a pessoa Jesus não é o que não próprio quer Deus, fazer, mas como não é que eles sabem em fazer. João Ela precisa de um 1:1 tratamento diz no psicólogo, e princípio, depois ela pode que é no princípio da dar tudo isso. criação, Ela vai era a dizer que não foi feito aquilo palavra, que queria, que não sei o que. verbo. Porque a pessoa O vai buscar verbo uma coisa estava que com nem ela Deus sabe e o o que é. verbo era Deus. Ela não sabe. Mas uma coisa interessante aqui no versículo 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A pessoa vem com as fotos de quem ela quer virar. Aí ferrou. Se você vai um cara, Se o verbo se fez carne, ele agora é carne. uma coisa é você, a partir de você, falar assim, Ele experimentou a natureza humana. Esse carne aí fala da natureza humana. E o verbo se fez natureza humana. E por isso ele é filho. Por isso ele nasceu. Porque ele experimentou a natureza humana por meio de um nascimento normal. De uma gravidez em uma mulher. Pode sim, porque assim, o TDAH, como em Isaías 9:6 o profeta disse: porque um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Esse menino e filho, ele é Deus forte, mas era menino e filho. E menino é uma coisa frágil, é um ser frágil, é um ser humano frágil. E filho, um bebê. Os magos foram visitar o bebê, foram todos a Jerusalém, a Belém visitar o bebê. Levaram honrarias, especiarias para o bebê, para honrá-lo, e adoraram como rei, reconhecendo ele como rei. Então, vemos o seguinte, que Jesus, ele apesar de ser Deus, ele é humano. O Filho de Deus, como em Lucas 1:35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso o ente santo que nascerá de ti, o anjo de Samaria, será chamado Filho de Deus. Nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. Nasceu, foi chamado. O único Pai Criador de todas as coisas, o único Deus Pai Criador de todas as coisas, se manifestou como filho, se fez filho, se fez carne. Então esse Deus que nós adoramos e invocamos, que é Jesus Cristo, seu nome, nós o reconhecemos como homem também. E um dos seus melhores, dos seus mais amados, um dos seus mais amados títulos para si mesmo, para se referir a si mesmo, que ele usava era o Filho do Homem. Ele dizia, ó, o Filho do Homem, virá o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem. Por que o Filho do Homem? Porque o Filho do Homem fala da natureza humana, da condição dele como um homem. Quando ele venceu Satanás, a sua oposição da carne no deserto, que é chamada de Satanás, da carne contra a obra divina do Espírito de Deus nele, que está encarnado nele. Quando ele venceu, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele disse, ele se declarou homem, e ele venceu como homem. E foi um homem, como em 1 Timóteo 3,16 diz, evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em natureza humana.
como o homem Jesus. E muitas vezes, muito de nós não entendemos quando passamos por situações difíceis nessa terra, em que choramos, em que lamentamos, em que sentimos tristeza, em que sentimos angústia, em que sentimos dificuldades e às vezes nos sentimos sós, rodeados de amigos e da família, mas nos sentimos sós, sozinhos. Achamos que estamos sem fé por isso, ou que somos doentes, ou que já adquirimos um transtorno mental, quem sabe psiquiátrico, de origem psiquiátrica, mas quando na verdade não é. É uma coisa humana, porque isso é coisa do homem. Jesus disse: hoje todos me deixareis sós, todos me abandonareis, todos vós me abandonareis, me deixareis só. Quando chegou perto da sua morte, ele disse que ficaria sozinho, sem a companhia dos discípulos. E Deus disse no princípio para o homem quando criou Adão: não é bom que o homem esteja só. Mas como estava dizendo, mesmo às vezes acompanhado por todos da família, ou por muitos dos amigos, ou por muitos conhecidos, vizinhos ou colegas de trabalho, colegas da vida, o homem pode se sentir só, entediado e só. Isso não é uma falta de fé, nem é uma derrota. Não deve ver isso como derrota, a pessoa não deve ver isso como uma derrota, como um derrotismo, como uma falta de fé. Lembre-se que Jesus na cruz, no seu momento difícil de morte, de dor cruel, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele dizia em João 8, todos vós me abandonareis, mas eu não me estarei só, não estarei só, porque o Pai está sempre comigo, porque faço sempre o que lhe agrada. Mas ali na cruz, no momento que ele foi crucificado, que ele foi levantado na cruz, que todo o sofrimento começou, foi chicoteado e todo o sofrimento começou, ele chegou à cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então alguém pode estar dizendo: mas eu estou só, Deus pode ter me deixado, ou achar que até o próprio Deus o deixou, ou se sentindo sozinho, sem ninguém para conversar, sem ninguém para desabafar. E não é que você não sabe que você não tem Deus, que você tem Deus. Você sabe, mas você pensa assim, sem ninguém para conversar. Tem amigos, tem a família, mas na verdade é porque você é humano. Então o meu conselho é esse hoje: aceite sua condição humana, como o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, se fez ser humano. Como em Filipenses capítulo 2 diz: tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se aferrar. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, feito semelhante aos homens, e achado na figura humana, a si mesmo se humilhou, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ao resultado, pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos seres que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória do Criador, desse Espírito que é o Criador.
Olha, Então eu saiba, acho que a amigo, gente que isso tem não é que separar as fraqueza. coisas. Eu não Jesus vejo assim chorou como peso, porque eu acho que quando é Lázaro dom. morreu Eu tenho dom, assim. no túmulo de E Lázaro. por mais que eu me E ele desvie, sabia tem que ele hora podia que eu evitar que acho que Lázaro tem morresse. um, assim. Mas ele Eu caminhou seu destino consigo na sua ver viagem, minhas não esteve coisas, lá, minha não esteve lá para leitura, curá-lo. minha música, meu E depois ele eletrodomo. chorou Eu consigo quando ter Lázaro algumas morreu. atividades. E assim, eu gosto muito de estar Então entre isso é humano, amigos, porque eu rio muito, sentir, sabe? Assim, eu tenho isso. ter emoções Agora, negativas, você emoções tem a coisa muito positivas, voltada. Agora, separa o preocupações. que é teu, o que é dos Mas o que outros. Paulo aconselha em Porque as pessoas Filipenses têm muita 4,6 é o dificuldade, tipo seguinte: assim, e não a pessoa andeis fala assim, ó, ansiosos de coisa alguma, a gente só antes pode em tudo evoluir sejam sozinho. conhecidas diante de Deus Você tem uma as ida vossas sentido, petições, você tem que ter cuidado, porque assim, pela você oração vai e súplica, sofrer e não com vai ações de fazer a caminhada graças. do outro. Cada um de nós Você tem agradece a Deus pelo conforto que Ele te dá, o a gente consolo que não Ele te dá, atrapalha, por meio da oração. Hoje temos a psicologia, onde alguns vão fazer psicoterapia, passam por um psicólogo e desabafam, que a ciência aumentou e trabalha na área humana para ajudar. Naquela época não existia. Paulo dizia da oração. E não é dizendo que a oração não é válida, ainda é válida até hoje. Eu estou falando que acrescentou algo mais à psicologia, a psicoterapia, que ajuda muitos. É a medicina que avançou. Mas então, a própria medicina que avançou, os cientistas têm descoberto, pesquisas sobre isso, de que a maior forma de psicoterapia é a oração. Eles mesmo reconhecem isso, reconheceram isso. A ciência mesmo reconheceu isso. E disse que você pode fazer a qualquer momento, sem precisar marcar hora, dia, nem data. E fazer a qualquer momento. Se você confiar em Deus como Todo-Poderoso, ou aquele que te ajuda e te protege, e diante de quem você é pequeno e que Ele te dá a mão, você abrir o coração para Ele. Você está fazendo a psicoterapia e que fará bem a sua mente, suas emoções e trará cura, ajudará a resolver os problemas mentais, emocionais. Assim que Deus abençoe você, sempre e continuamente, por meio desta mensagem, desta palavra, e por meio, Senhor, por meio do nome do Senhor, Jesus Cristo, que é Cristo próprio, Deus encarnado. Deus e Jesus é o nosso acesso a esse Espírito glorioso. Esse Deus homem, Ele é o sacerdote, em tudo foi tentado, mas sem pecado, está escrito aos Hebreus. Mas sem pecado. O Filho de Deus. Filho porque nasceu. Se nasceu é frágil, é filho. Então pronto. Assim Ele é o próprio Deus em carne, que em carne provou todas as experiências humanas. O abandono, provou a tristeza, provou a fome, a sede, provou muito do que nós provamos, tudo que nós provamos. Que Jesus abençoe você e lembre-se que Jesus está contigo. Ele disse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Neste momento difícil seu na sua vida, nesse momento difícil em que os problemas aumentaram, Jesus está contigo. Jesus te ama. Jesus está contigo. Ele morreu por todos. Deu a vida em resgate por todos. Jesus está ao seu lado. Está dentro de você, daquele que crê nele. Ele já está habitando dentro de você, do que crê nele. E Ele está te ajudando aí. Desabafe com Jesus. Fale com Jesus. Pense com Jesus. E Ele te ajudará. E voltará a alegria ao seu rosto. Porque Jesus é bom e é maravilhoso. Jesus te abençoe.